Bom, então vamos lá aqui, Mônica Tagliari falando. Hoje eu quero falar com você como transformar a aula de ginástica localizada em um treinamento de musculação em grupo. E a maioria dos professores, eles acreditam que essa aula é um treino mais de resistência do que de força. E muitos profissionais acabam aumentando a percepção do esforço dos seus alunos na aula só com o aumento das repetições. Outros profissionais ainda acreditam que fazer uma coreografia com peso é o que define uma aula de ginástica localizada. E alguns professores sequer usam a música como uma estratégia nas suas aulas de localizado, uma ferramenta. O meu objetivo aqui é te ajudar a montar uma boa aula de ginástica localizada, uma aula que você utilize todas as premissas do treinamento de força, que você tenha um grande objetivo, que tenha a organização, que seja muito bem definido, para que os seus alunos obtenham resultado, para que você tenha sucesso nas suas aulas, tenha a retenção dos seus alunos nela, seja um professor autoral e seja reconhecido pela sua capacidade de transformar essa aula de ginástica localizada realmente num treinamento de força, que é o que ela é. Mas o primeiro ponto aqui que a gente tem que conversar hoje, nesse momento, é a distribuição do trabalho localizado dentro das aulas de ginástica localizada. Então, vamos dar uma observada nisso aqui. Em geral, a gente tem um trabalho total, uma aula totalizada de ginástica localizada. Ela é totalmente focada no trabalho de força, né? E ela é de longa duração. O que eu vou chamar de longa duração aqui para vocês são aulas aí de 30 minutos, 45, mais, né? Até 45, uma hora de duração. A gente tem aulas que são totalmente localizadas, mas elas são de curta duração, 15 minutos, 20 minutos, e tem as aulas parcialmente localizadas, vamos falar disso aqui, tá? Então, essa aula de total direcionamento para o exercício de força, exercício localizado, é o que tradicionalmente a gente chama de ginástica localizada. Eu coloquei até tradicional aqui para a gente ter isso em mente, ginástica localizada tradicional. É aquela aula que tem o aquecimento, terminou o aquecimento, você entra na parte principal, que são os exercícios de fortalecimento muscular, depois você faz uma volta calma, um relaxamento e acabou a aula. Essa aula normalmente tem aí em torno de 1 hora de duração. Por quê? Porque a gente vai distribuir os grupos musculares, a gente vai trabalhar vários grupos musculares, uma aula de localizada utiliza uma velocidade mais lenta do que outras modalidades. Então, você consome um tempo para executar essa sequência de exercícios diferente de outras técnicas, tá? Mas a gente também tem as aulas que têm exercícios localizados em toda a sua totalidade, elas são de curta duração. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente tem aí as aulas de GAP, glúteo, abdômen e perna, né? Abdominais e perna. A gente tem aulas de abdominais só. Aulas são curtíssimas de duração ali, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até 30 minutos, né? Em geral, as aulas de GAP a gente consegue distribuir em 30 minutos. Por que, né, essas aulas são menores, de menor tempo de duração? Porque tem menos grupamentos musculares, a gente consegue dar conta num tempo menor para fazer o treinamento da ginástica localizada. E a gente tem as aulas que são parcialmente localizadas, que eu chamo de aulas combinadas, que são as aulas de cardio e local. Então, a gente tem aula de aero local, de step local, a gente sempre agrega um exercício localizado aí dentro, logo depois de uma sequência de outro tipo de método. Até mesmo as aulas do treinamento funcional, tem partes ali daquele esquema do exercício funcional que sim, você está utilizando exercícios localizados, exercícios do treinamento resistido. E também nos circuitos, quando você faz circuitos intervalados, intercalados com exercícios aeróbicos ou exercícios de diferentes formas de trabalho, você está ali em determinada estação fazendo esses exercícios aí, tá? De ginástica localizada em algumas estações do seu circuito. Então, é uma aula parcialmente localizada, porque ela tem outras coisas que compõem, né? Então, na verdade, o que a gente está falando aqui, com essa questão da distribuição do tempo, né, do trabalho localizado nas aulas, é o mais importante. A gente não está falando só da distribuição do trabalho localizado, mas o tempo que você tem dentro da aula para distribuir a técnica do treinamento resistido, que é o que a gente chama de exercício localizado. Então, a observar o tempo é extremamente importante para você se organizar em termos de eficiência dentro deste momento que você tem ali para estimular
a musculatura dos seus alunos, tá? Hoje a gente vai falar aqui o primeiro segredo aí para você realizar um bom treinamento de força na sua aula de ginástica localizada, mas antes eu quero te contar uma historinha aqui, que quando o boom da ginástica aconteceu no Brasil, ali nos anos 80, nos anos 90, a gente tinha ali muitas aulas de ginástica e era real mesmo, as salas eram muito grandes, a gente tinha pouco apelo da musculação. Então, nós fazíamos ali muitas aulas em grupo, claro que foi um sucesso, né? Tudo começou ali nos anos 80 e seguiu forte nos anos 90. E quando a gente começou a se dar conta de que exercícios de força eram importantes, de que maneira esses exercícios chegaram para nós? Chegaram com essa cara que você está vendo aí. Nós chamávamos de bar sculpt, ou seria a nossa ginástica localizada hoje. Era uma aula de 1 hora, como ela é hoje, mas tinha algumas características. Isso é uma aula de muitíssima resistência. As cargas eram muito leves, os pesos eram leves, o objetivo era fazer um trabalho de resistência muscular localizada. A gente tinha um alto número de repetições. E se trabalhava o corpo inteiro, então o trabalho era feito em 1 hora, porque a gente precisava desse tempo para fazer esse tipo de trabalho. Então, olha, o corpo inteiro em 1 hora, com muitas repetições, realmente não dava para fazer em menos tempo. Conforme o tempo foi passando, a gente foi colocando a ginástica localizada em aulas combinadas, que existe até hoje. Então, veio a aula de aeróbica e depois a aula de aerolocal. 30 minutos destinados para o trabalho cardiorrespiratório, incluindo o aquecimento, e 30 minutos destinado ao trabalho dos exercícios localizados, incluindo o relaxamento. Então, a gente teve esse combo de aulas combinadas, e depois, com o advento do step, do jump, das outras modalidades cardio, essa aula de aerolocal também foi feita nos modelos step local, jump local. Hoje tem bike local, você faz spinning, faz local, faz cangu e depois faz localizada. E a gente tem essa possibilidade, mas você começa a perceber que o tempo começou a diminuir da localizada dentro das aulas, e a gente vai acompanhando isso, né? Então, como é que a gente se torna eficiente em 30 minutos, já não mais em 1 hora? E assim foi, 30 minutos de gap, glúteos, abdômen e perna, foi quando surgiu essa separação de aulas aí, de músculos, na verdade, né? Separa o corpo em músculos e resolve-se o problema, né? Olha, vamos fazer essa musculatura aqui em 30 minutos, tá? Glúteo, abdômen e perna, aula só de abdominais, isso também aconteceu em 30 minutos, até aulas que trabalhavam outras partes do corpo, existia um momento em que se trabalhou partes superiores, então eram aulas de bottom half, que seria o glúteo, abdômen e perna, e upper body, que seria braços, peito e costas e ombro. Então, isso aconteceu, dividir o corpo em partes e fazer aulas destinadas a essas partes, porque a gente tinha menos grupamentos musculares, então dava para fazer em menos tempo. Até chegar nas aulas express, que são de 15 minutos, 10 minutos, né? Hoje a gente tem aula de 4 minutos, 7 minutos, mas em termos de ginástica localizada, é o teu raciocínio. Em quanto tempo eu posso organizar o melhor treinamento localizado, entendeu? Como eu coloco em 15, em 10, em 5, em 7, em 20 minutos, em 30 minutos ou em 1 hora. E esse é um raciocínio que você precisa ter, porque essa é a realidade de hoje. Hoje a gente tem menos tempo para fazer as coisas, os alunos às vezes passam horas no trânsito, tem menos tempo para ficar na academia, você pode fazer a sua aula ser bem resolvida, né? Bem resolvida ali em pouco tempo. Você precisa sim dominar algumas técnicas para fazer isso, mas é importante que você faça, porque essa é a demanda, esse é o momento, essa é a atualidade, e é assim que a gente vai adaptar as bases para uma realidade totalmente necessária na demanda que a gente tem hoje, tá? Então, o nosso segredo aqui que vai ser revelado para você hoje é o seguinte: qual é o segredo? É adequar o treinamento de força para a sala de ginástica, porque o treinamento de força, ele foi implementado na musculação, né? É claro isso para nós, a musculação determinou a organização do treinamento de força, e todas as pesquisas científicas foram baseadas em exercícios feitos na musculação, com aquelas cargas, com aquele peso, com aquele tipo de treinamento, com a forma de trabalhar as variáveis do treinamento, tudo relacionado à musculação. Mas
Você que é o professor de sala de ginástica vai ser a pessoa que vai adequar o treinamento de força para a sala de ginástica. E aqui tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, na sala de ginástica, primordialmente você trabalha com pesos livres, você não tem os equipamentos, então muda tudo para você. Em todos os aspectos técnicos, isso vai ser influenciado, tá? Pesos livres. Segundo, na sala de ginástica você está em grupo. Você não está como na musculação, que é um trabalho individualizado, 1 por 1, né? Aqui você está no grupo. Estar no grupo também tem toda uma influência para que esse tipo de treinamento alcance resultado. E terceiro, na sala de ginástica você tem a música. E essa música vai ser de fator assim extremo para a sua organização de treinamento. Então vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Em relação aos pesos livres, o que mais a gente tem ali na nossa sala de ginástica? Halteres, anilhas e caneleiras. Esses são os pesos livres que a gente tem ali. Hoje a gente tem ainda alguns elementos extra, né? Como kettlebell, barras, bolas, medicines, né? Enfim, sacos de areia. A gente tem outras coisas hoje que a gente pode acrescentar. Mas, em geral, o que se utiliza são halteres, anilhas e caneleiras e barras, né? No máximo barras. Mas você pode ter apetrechos de colaboração, né? Bastões, steps, os próprios jumps, a bola suíça, enfim. O basicão são halteres, anilhas e caneleiras, que são pesos livres extra peso corporal. Segundo ponto, peso corporal. O peso corporal não pode ser ignorado e você deve considerar em muitos exercícios o peso corporal, além da força da gravidade. Então, olha só, se você alinhar esses 3 tipos de carga aí, força da gravidade, peso corporal e carga externa, você tem muito para trabalhar em forma de organização para ir crescendo o seu treinamento ao longo do tempo ou aliviando o seu treinamento nos momentos de alívio. Sim, porque ninguém fica treinando lá em cima o tempo todo, não existe isso, né? Para a saúde da estrutura corporal das pessoas. Então, se você tem essa na sua cabeça bem claro, que você tem que organizar já a partir disso que está aqui, ó, peso externo, peso corporal e força da gravidade, você tem muito para pensar em relação à seleção dos exercícios que você vai fazer e como você vai organizar isso dentro do tempo da aula para obter o melhor resultado. Então, analisar esses 3 pontos para você organizar melhor os seus exercícios e ter resultado. O outro ponto aqui da sala de ginástica é que é em grupo. Bom, o fato de estar em grupo, que não está no individual, né? Você está aí, vamos dizer, burlando o primeiro princípio do treinamento, que é o princípio da individualidade biológica, porque você está com um grupo na sua frente, tem que partir do princípio que, bom, é um grupo, são pessoas que têm vidas diferentes, emoções diferentes, corpos diferentes, aprendizagens diferentes, nível de coordenação diferente, é tudo diferente, mas eles estão todos ali para fazer algo que é comum a todos. Então, você vai ter que dar orientações gerais que sim, vão servir para todos que estão na sua frente. Aquilo vai funcionar para todos, certamente. Então, as orientações gerais são baseadas nessa possibilidade aqui, ó. Pessoas que estão na minha frente farão aquilo que eu estou falando, todas elas. E existe uma categoria para isso, né? O que você tem que cuidar? Não arriscar. Levar para todos algo que poucos não conseguem fazer ou não conseguem realizar, ou podem não alcançar benefícios, ou podem até se machucar. Então, não arriscar quando se trabalha no grupo. Você vai nivelar um pouquinho por baixo, vai retirar algumas possibilidades de risco de lesão, você vai retirar algumas possibilidades de posições desconfortáveis, você vai retirar uma série de informações e de possibilidades de movimentos corporais devido ao fato de você estar em grupo, tá? E estando em grupo, você vai lançar mão dos processos didáticos para dar aula. E quais são os processos didáticos para dar aula? É usar os canais de aprendizagem, né? Os canais auditivo, visual, tato, sinestésico. Você vai falar, você vai mostrar e você vai tocar no aluno. E numa aula de ginástica localizada, a sua função certamente vai ser andar pela sala e sempre estar focado
nestes alunos, usando os processos didáticos, figuras associativas, imagens, correções no espelho, autocorreções, usar toda e qualquer possibilidade para facilitar pedagogicamente o movimento do exercício da aula de localizada. É um treinamento de força, existe uma carga mínima, o peso corporal mais a gravidade já é uma carga, existe uma carga, os músculos estão fazendo força, precisam fazer força em ângulos corretos, em posições corretas, em detrimento da integridade física do seu aluno. Então você precisa usar todos os recursos didáticos para que essa aula seja bem feita pelo grupo e não por um nem por dois, mas pelo grupo. Essa é uma característica marcante das aulas de ginástica e isso faz um diferencial dentro da sala. E o próximo ponto aqui da sala de ginástica, que é uma adequação que você vai fazer do treinamento resistido para dentro da sala de ginástica, é a música. Primeiro, sim, a música é um fator motivacional. Muitos alunos só fazem ginástica porque estão ali em grupo e com música. Eles gostam disso, eles são alunos mais, não são tão analíticos, né? São mais globalizados, eles gostam disso. Enfim, então a música, ela é, sim, um fator motivacional. Então, a escolha musical é fundamental para você e, mais importante do que isso, é a velocidade musical. Porque você usa a música numa aula de ginástica localizada. Usa sim, mas não usa para coreografar. Não é a coreografia com peso, né? Você usa a música, a velocidade número 1 para determinar tempo de contração. E a velocidade musical número 2, porque ela é uma ferramenta para você aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade. Isso não quer dizer aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade da música, mas sim usar a música para trabalhar tempos diferentes de contração muscular. E isso é uma técnica do treinamento resistido que se usa na sala de musculação. E nós temos ainda a facilidade de controlar essa velocidade com o uso da música. Então, essa ferramenta está a nosso favor e não tem absolutamente nenhuma relação com coreografia. Então, são fatores muito diferenciados de uma sala de musculação, numa sala de ginástica. Os equipamentos que você tem na sala de ginástica são outros, então a sua técnica de escolha de exercício e execução é outra. Você está em grupo, não está individual. Então, o seu apelo didático, o seu processo pedagógico para ensinar aquela aula é outro, é de outra maneira que você faz isso. É usar um processo didático coletivo, o que é diferente de um individualizado. E na sala de ginástica você ainda tem a música, que além de elevar o humor das pessoas, ela é uma ferramenta muito importante para que você organize as intensidades dessa aula e comece finalmente a fazer da sua aula de ginástica localizada uma aula de treinamento de força, que é esse o objetivo, né? É esse o objetivo de uma aula de localizada, é desenvolver o corpo das pessoas com as mesmas respostas que a gente tem em qualquer outro treinamento resistido, como se diz nas pesquisas científicas. Então, hoje você viu aqui que a distribuição do tempo da aula direcionado para exercícios localizados é algo a ser pensado. Você precisa organizar um treinamento de força eficaz num tempo restrito, talvez 15 minutos, 10, 20, 30 ou 1 hora, mas de qualquer maneira eficaz diante do tempo que você tem na sua frente ali naquela sessão de treinamento. Hoje você descobriu o segredo número 1, que é adequar o treinamento de força para a sala de ginástica e que tem 3 pontos fundamentais aí para você prestar bastante atenção. A questão dos equipamentos e dos pesos livres, que são diferentes da musculação. A atenção porque você está trabalhando no grupo e não no individual. E que você vai usar a música como uma ferramenta didática, uma ferramenta motivacional e uma ferramenta de variação de intensidade. Então é isso. Se você curtiu, deixa um curtir aqui, deixa um comentário aqui no vídeo, vai participando. Esse é o primeiro vídeo dessa série, tá? E amanhã eu vou liberar um outro vídeo para você saber a primeira técnica do treinamento de força que pode já ser implantada na ginástica localizada, tá? Então, deixa um curtir aqui. Amanhã a gente se encontra no segundo vídeo e eu vou agora. Um beijo, tchau!